amigos do CFEAC, Garça, Centro Espírita, Fé, Esperança, Amor e Caridade. Nosso querido CFEAC. E hoje é com uma satisfação imensa que nós estamos promovendo o mini seminário virtual Dificuldades na Família na Visão Espírita. E um time de peso, olha só, Marília Candelouro, Karina Rafaele de Marília, do Núcleo Espírita Amor e Paz, o NEAP, Melissa Petra e Pedrola, do Centro Espírita de Jaú, Verdade e Luz. Olha, lembrei, hein? Verdade e Luz. E a nossa querida Lívia Leme, nossa amiga, que toca e canta maravilhosamente bem, além de falar bem, né, Lívia? A Lívia Leme é de Bauru, do Centro Espírita Chico Xavier, né? Então, eu vou fazer as apresentações. A Melissa Petri Pedrola de Jaú é jornalista e educadora socioemocional. Marília, e vai falar sobre o idoso, a longevidade. A Marília Candelouro vai falar sobre conflitos familiares. É psicóloga clínica. A Lívia Leme vai falar sobre filhos com deficiências. Pedagoga, mestre e doutora em educação especial. E a Karina Rafaele, nossa amiga médica de Marília, vai falar sobre a doença na família. Meninas, é com vocês, e eu peço desculpas porque eu enrolo a língua, eu fico nervoso diante de um time tão maravilhoso assim, tá bom? É com vocês agora, fiquem à vontade. Obrigada, boa noite a todos. Que prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz por estar aqui também e nessa noite, aqui no Centro Espírita, falando sobre a família. Que gostoso falarmos sobre a família. E começando, nós vamos falar então, como o Luiz disse, sobre os idosos, sobre o idoso. Muito boa noite a todos. Já falamos aqui também, quem quiser comentar, participar da nossa live de hoje, será muito bem-vindo. Claro que quando a gente pensa, falando aqui dos conflitos familiares, precisamos, como a doutrina nos ensina e nos mostra, aprendendo, estudando, que nós precisamos melhorar. A doutrina traz essa autorresponsabilidade sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos atos, sobre os nossos pensamentos. E com os nossos queridos idosos, claro que nós vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. Nesse trechinho da piedade familiar, e Kardec nos fala assim, ele nos traz essa passagem, o mandamento. Honrai a vosso pai e a vossa mãe é uma consequência da lei geral da caridade e de amor ao próximo. Porque não se pode amar o próximo sem amar o pai e a mãe. Mas a palavra honrai encerra um dever a mais a esse seu respeito, a piedade filial. Deus quis mostrar com isso que ao amor é preciso acrescentar os respeitos, as atenções, a submissão e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de um modo mais rigoroso ainda, tudo que a caridade manda para com o próximo. Então aqui Kardec nos lembra do mandamento, honrai o vosso pai e a vossa mãe, que a caridade que é feita para o próximo ainda é mais feita com o nosso pai e com a nossa mãe e com o nosso idoso. Aqui ele continua falando assim, honrar a seu pai e a sua mãe não é somente respeitá-lo, é assisti-los na necessidade, proporcionar-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude, como fizeram por nós em nossa infância. Não é, então, só cuidar, é cuidar com amor,
cercá-los da solicitude, quer dizer dar carinho, dar atenção, respeitá-los. Respeitá-los como eles cuidaram de nós, como eles sim fizeram o que eles aprenderam, fizeram o que tinha que ser feito. Agora cabe a nós cuidar de nosso pai, de nossa mãe, de nossos avós, cuidar dos nossos idosos em casa e respeitá-los. Como é importante respeitá-los, porque, como diz também lendo aqui, entendendo essa passagem e estudando Chico Xavier, ele nos diz que o tempo passa para todos nós. Então, cuidar do nosso idoso hoje, com atenção, com carinho, ter paciência e também valorizar a experiência de cada um. E a vivência também de cada um, como é importante aprendermos com eles essas questões. Chico Xavier nos traz também, falando dele aqui, a velhice. Devemos nos preparar para a velhice, ele fala, para o período de esgotamento das energias físicas, que por vezes significa também as limitações do campo da vida intelectual. Precisamos adquirir sabedoria, sabedoria que nos substitua a impossibilidade, mais tarde, de grandes voos nas conquistas de amplos conhecimentos. O homem que sabe envelhecer é uma luz para a sua comunidade. Então precisamos aprender a envelhecer, porque nós sabemos que todos nós vamos envelhecer um dia, e a gente fica tão focado só no hoje, que esquecemos que nós seremos os idosos de amanhã. Todos nós. Não tem como escapar do nascimento, não é? Da juventude, da maturidade e, é claro, da velhice. Esse é o processo natural. E como nós lidamos com isso? Como nós lidamos com esse processo natural que ocorre com todos nós? Continuando aqui, a Kardec também nos fala que é sobretudo para com os pais sem recursos que se mostra a verdadeira piedade filial. Essa piedade filial é de cuidar. Cuidar com amor, cuidar com carinho. Ele continua falando, satisfazem esse mandamento aqueles que creem fazer um grande esforço, dando-lhes apenas o necessário para não morrerem de fome, quando eles mesmos não se privam de nada. Então aqui Kardec fala que ainda eu me acho super bondosa por dar um prato de comida para os meus pais e não deixar morrer de fome. Eu me acho muito bondosa de dar um cantinho lá no fundo da minha casa para os meus velhinhos morarem, sendo que eu estou com um espaço melhor da casa. Nós achamos que fazemos muito, e ele ainda nessa passagem fala assim, e ainda, né, felizes ainda quando não fazem de má vontade e não mercadejam o tempo que lhes resta da vida, descarregando sobre eles os trabalhos de casa. E olha ainda que, como eu, filha, não coloco ainda meus pais idosos, velhinhos, para trabalhar em casa, para me servir, para ajudar em casa, sendo que eu acho que eu estou fazendo uma obrigação, cuidar deles. E não é uma obrigação. Pelo contrário, né? E quando eu faço de coração, eu faço essa piedade filial. Não é nada mais justo para quem cuidou de mim desde quando eu era pequenininha, cuidar agora deles. Essa é a lei da vida. E aqui Kardec nos fala também daqueles ainda, e olha, tem aqueles ainda que esbravejam, ficam bravos e despejam também todo o conteúdo e raiva, né, nessas pessoas que estão finalizando, né, indo para o estágio de desencarne, estão terminando a sua vida. Temos que pensar nessas pessoas que nós amamos tanto, os nossos idosos, como pessoas que já viveram tanto e têm tanto para ensinar, para dar o amor.
e também para receber. Porque agora, nessa fase da velhice, começam mais as doenças e nós precisamos cuidar, ter essa paciência, que, volto a dizer, é o processo de todos nós. E outra coisa, hoje nós estamos falando da família, das dificuldades da família. Olha a importância de eu pensar no meu modo de cuidar dos meus idosos. Será que eu não estou sendo muito rígido, muito ríspido? Agindo com falta de amor, de carinho, gentileza? Será que eu mudando o meu comportamento para com eles, tem mais paz em nosso lar? Fica mais tranquilo? Essa convivência que está se finalizando, seja uma convivência mais feliz, com mais amor? O que eu posso dar de melhor aos meus pais, aos meus idosos quer dizer aos meus avós também. Quem mora conosco na nossa família, quem não mora também. Posso fazer uma visita para as pessoas que eu gosto tanto, que conviveram comigo desde a infância? Posso fazer um bolo? Posso ser um pouco mais agradável? Lembrando que nós também somos os exemplos para os nossos filhos. Então, como eu trato hoje os meus idosos, o meu filho está vendo, e é assim que eu estou ensinando como ele vai me tratar, ou como os meus netos irão me tratar. Como estamos ensinando as novas gerações. E eu não vou fazer isso só para ser o exemplo, só para me vangloriar, não. Preciso fazer isso com amor. Então vamos prestar atenção nos nossos idosos, olhar com mais carinho, porque já viveram tanto, as suas experiências, as suas vivências felizes e dolorosas também. Nós não sabemos o que passa em cada coração. Vamos ter mais paciência. Vamos ter mais amor. Volto a dizer, um pouquinho mais de gentileza. E que a harmonia em meu lar, a harmonia em um lar que tiver idosos, não só no lar, mas na família, que parta de mim. Como Kardec nos ensina, como a doutrina espírita nos ensina, que parta de mim essa convivência melhor. Então, essas dificuldades familiares, como eu, sendo integrante dessa família, posso amenizar essas dificuldades, esses conflitos familiares. Como eu, que parta de mim, como eu posso tornar todo esse convívio familiar mais feliz. Essa é uma das nossas missões aqui na Terra, já que viemos, daí viemos com a nossa família. O que eu posso fazer de melhor? O que eu posso fazer para ajudar, para amparar, principalmente nessa fase? Terminando aqui a nossa explicação, a nossa conversa, né, sobre os idosos na família, Chico Xavier, ele nos fala assim: somos viajadores. A esta vida se segue outra. Ontem éramos crianças, juvenilizados. Hoje somos mais experientes. Tudo é passagem, fenômeno da caminhada. Somos viajores. Os antigos druidas, muito antes de Jesus Cristo, diziam que a vida do homem era uma viagem no planeta de pouso. Uns pousam durante 20, 50, 80, 100 e poucos anos. Mas é uma pousada. Vamos sair do hotel. Vamos demorar o mais possível para sairmos com um bom nome, com raciocínio e sentimento educados. Autoeducação, problema básico para a nossa paz.
a autoeducação. Vamos aproveitar esse nosso pouso, que é aqui na planeta Terra, aproveitar essa nossa estadia aqui para a nossa autoeducação, para o nosso raciocínio, para a nossa inteligência, para educar os nossos sentimentos e para tornar esse mundo um mundo muito melhor. Vamos continuando, então, agradeço muito, muito por estar aqui. Vamos continuando, né, Luiz, com o nosso bate-papo, com a nossa conversa de hoje. Agora, a Marília vai falar sobre conflitos familiares, não é, Marília? Que gostoso! Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui hoje, com esse grupo, para conversarmos um pouco sobre as questões familiares. O tempo é pouco, não é? Então eu vou fazer uma síntese, porque seriam muitas coisas para a gente poder estar conversando. Mas a doutrina espírita, ela nos apresenta a família como um conjunto, um instituto abençoado, em que um grupo de espíritos necessitados, em compromissos de auxílio e reparação, uns com os outros, em obediência à lei de causa e efeito, se reencontram num programa de provas e expiações pelo princípio da reencarnação. Então, é uma oportunidade que nós todos temos a reencarnar em determinada família. Tem um sentido para isso, né? Nós aprendemos a amar. A família é um convite do Criador a nós exercitarmos o amor conjugal, maternal, paternal, filial. Então, é um aprendizado da nossa capacidade de amar cada vez mais. A família é uma unidade fundamental da fraternidade, onde pais e filhos aprendem a diminuir o egoísmo, a ter mais tolerância, a perdoar, ter paciência, cooperar, desenvolver o altruísmo, essenciais para que no futuro longínquo nós vamos fazer parte, sim, dessa grande família espiritual. Então, nesse longo caminho, nesta experiência que nós temos na Terra, né, encarnados em determinada família, nós temos essa oportunidade de nós crescermos. O tema que foi proposto para mim foi conflitos familiares. Então, vamos ver o que significa a palavra conflito. Conflito é ausência de concordância, de entendimento, divergência de opiniões. E o conflito pode estar em relação a outras pessoas, como também em relação a nós próprios. Nós todos vivenciamos conflitos, não é? Nós somos diferentes. Só que nós crescemos pela diferença. A gente se reassegura pelas nossas semelhanças. Mas ainda mais na família, nesse grupo tão diverso, nós temos que fazer um grande exercício de tolerância, né, dessa capacidade de entender e acolher o outro. Então aparecem vários conflitos, e é importante que a gente possa resolver o conflito quando eles aparecem, para que eles não aumentem. E na família, nós vivemos lá entre o casal, já existem conflitos conjugais, né? Quando a pessoa se casa, ela traz sua bagagem, a companheira traz a sua bagagem, há todo um processo de adaptação, de acordos, não é? De como vai ser essa dinâmica a dois. Então, os conflitos aparecem, mas com a predominância do aspecto amoroso, isso vai se resolvendo. Aí, os pais têm filhos, então começam a aparecer conflitos dos pais com os filhos, porque no nascimento dos filhos é muito importante que os pais abram esse espaço para exercer a paternidade e a maternidade, não é? Não dá mais para ser aquela relação só do casal. Então, alguns casais têm dificuldades de se abrir para os filhos, porque os filhos exigem, quando são muito pequenos, de muito cuidado. Então, é todo um processo que nós somos convidados a ampliar nossa capacidade amorosa e a nossa tolerância, não é? Para que a gente consiga dividir o nosso tempo entre o trabalho, a casa, a mulher, o esposo, os filhos. Então, essas mudanças todas, elas vão ocorrendo na vida de todos nós. Depois, existe também conflito entre filhos, que podem ser minimizados
acolhimento dos pais, ou até maximizado quando os pais também se conflitam e brigam o tempo inteiro, porque pais são modelos e os filhos acabam vamos pensar assim, agindo, né, de acordo com o que eles veem, e pais muito competitivos, que estimulam a competição nos filhos, e estimulam nos mesmos também muitos conflitos. Então, são várias situações que nós temos que olhar para que a família seja um espaço de acolhimento e transformação, e não de ampliação de conflitos. E depois, como a nossa colega disse já, sobre os idosos, os conflitos também existem quando os casais e a família estão no processo mais imaturo, para não conseguir acolher o idoso, porque o idoso já foi minha mãe já foi, ela cuidou de mim, então hoje eu adulta, minha mãe idosa, eu começo a cuidar dela, então inverte-se os papéis, então a vida é esse interjogo de papéis que se alteram, eu cuido, eu sou cuidada, então até chegar nessa velhice, como a colega expôs de uma forma muito boa, nós precisamos abrir esse espaço amoroso para cuidar dos nossos pais. Então os conflitos existem, quando existe falta de acolhimento, muitas projeções, as pessoas às vezes são muito orgulhosas, elas não conseguem enxergar o seu erro, ela olha só o erro do outro, muitas brigas, tem famílias que, pessoas que passam problemas com álcool, com vícios, então são várias coisas externas que às vezes começam a afetar. Então, como nós podemos minimizar os conflitos? Com uma aproximação sempre mais amorosa, um pelo outro. Então, nós temos que tentar resolver os conflitos que vão aparecer com muito amor, não alimentar a raiva, a mágoa. Nós precisamos aprender a nos perdoar pelos nossos erros e perdoar os nossos companheiros, perdoar os nossos filhos, senão vai ser vamos pensar, um lugar onde só vai haver briga, não é? E porque os conflitos, eles podem gerar um distanciamento físico e emocional. Então, é muito importante a comunicação, uma fala sempre amorosa, sem gritos, porque a nossa fala entra na mente do outro, que nós possamos ser mais pacíficos, aceitar os nossos erros e os erros do outro, não é bater nas costas e falar tudo bem, mas é acolher que nós somos humanos e vamos errar. Então nós temos que nos perdoar e perdoar os erros do outro, senão a pessoa se culpa. E quando a culpa ela é indevida, ela se torna uma culpa tóxica, que ela realmente acaba dificultando ainda mais uma relação na família. Então nós temos que aprender a reparar, poder falar das mágoas, poder falar da raiva. O filho está lá nervoso, vamos falar o que está acontecendo, meu filho, que eu quero te ouvir. Às vezes a gente se irrita e fala, por vocês me perdoem, hoje eu estava mais irritada. Então, essa conversa, esse interjogo entre os membros da família, onde um se desorganiza, o outro se desorganiza, e que de alguma forma a gente vai podendo fazer um trabalho onde as coisas possam melhorar. E para isso nós temos que ser bons ouvintes, prestar atenção, né? Ficar presente. Hoje as pessoas não ficam mais inteiras, elas ficam conversando com o marido, com a mulher, ou com o filho, ou com a mãe que mora junto, no celular, fazendo outras coisas. Então nós precisamos resgatar essa presença para estar com o outro. Porque é só na presença plena que o outro se sente acolhido. Nós precisamos disso, não é? A gente não gosta de conversar com uma pessoa que nem olha nos nossos olhos. Ah, então tá, Marília, vai falando, e está olhando para o lado. Então, essa presença, esse ser um bom ouvinte é muito importante. E não ficar só cobrando, né? A cobrança excessiva, ela afasta. Nós podemos mostrar o erro do outro, posso olhar para o meu erro, nós temos que buscar uma possibilidade de uma melhora na troca. Nós precisamos ser sinceros, não adianta guardar os problemas debaixo do tapete, não é? Ah, não vou falar nisso não que vai gerar mais problema, vai gerar muito mais, se você não falar. Porque vai acumulando. Quanto mais acumula a sujeira, mais difícil fica para limpar, não é assim? Então, os conflitos aparecem e eles vão tendo que ser resolvidos. Então, a gente tem que procurar uma maneira de respeitar os sentimentos do próximo, os nossos, para buscar uma solução. E para isso precisamos ter empatia, né? A família, todas as pessoas da família precisam ser ouvidas. Tem pessoas que acham assim, não, o filho vai só ouvir. Não, os filhos precisam ser ouvidos.
O idoso já não está entendendo direito. O idoso precisa ser ouvido. Nós todos precisamos ser ouvidos. Quando nós nos sentimos acolhidos e amados, amplia a nossa capacidade de amar e de resolver os conflitos. Precisamos aprender a pedir desculpas, não é? Às vezes a gente magoa o outro. Não é viver só desculpando e banalizando o erro. Mas olha, me desculpe, eu não estava bem naquele momento, vamos conversar sobre isso. O diálogo, ele é fundamental, não é? E às vezes por nosso orgulho, a gente não faz isso, né? A gente fica chateado, emburra, e às vezes tem pessoas que ficam meses sem se falar. Eu conheço irmãos que ficaram mais de anos sem se falar, porque não conseguiram olhar para o erro do outro e por orgulho alimentaram um conflito por tempo indeterminado. Então, não esperemos muito para resolver nossos conflitos. Porque senão os casais e pais, às vezes, os pais podem se divorciar por brigas tolas, porque não conseguiram parar para aumentam a proporção do problema, porque não conseguem ter o diálogo. Então, vamos ser mais tolerantes. Agora, quando tudo isso fica muito grande, que parece que ninguém está conseguindo nem conversar, tem que buscar um mediador, né? Pode ser um psicólogo, pode ser um centro espírita, para fazer uma orientação espiritual, não é? Então, nós todos somos pessoas que vivemos conflitos. Nosso convite para essa existência é que nós aprendamos a lidar com eles e cada vez mais consigamos minimizá-los, com a ampliação do nosso aspecto amoroso. É o que eu queria passar para vocês também, para não ficar muito longo, depois nós voltamos a conversar. Obrigada pela atenção. Boa noite, obrigada Melissa, obrigada Marília pelas palavras. Eu acho que a cadência, né, da nossa fala, ela vai se completando, né, a fala da Melissa foi completada, né, foi se complementando com a fala da Marília. Isso é muito interessante e eu venho para trazer para vocês uma reflexão, mas antes eu queria agradecer, Luiz, pela oportunidade de estar aqui aprendendo com todas vocês, que com certeza, quando a gente se propõe a falar, com certeza alguma coisa para mudar na gente também, não é? Então, agradeço muito. Então, o tema proposto, né, para trazer para vocês é filhos com deficiência. E é um tema muito, muito delicado, é um tema de vivência, é um tema em que muitas famílias, né, estão aí vivenciando essa realidade. Então, eu trago para vocês, então, uma fala breve, né? Não é tão longa, mas com pontos de reflexão para a gente entender do ponto de vista da dimensão empática, da dimensão da alteridade, de nos colocar no lugar do outro, não é? Nós não sabemos da nossa vida, mas nós temos, né, a responsabilidade de que toda ação, né, tem sua reação, responsabilidade em relação às nossas ações e que as nossas ações, elas resultam em reações. E são as leis de causa e efeito. O que tem isso a ver, Lívia? Tem tudo a ver do que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, brevemente, e dizer para vocês que filhos com deficiência não significa desgraça. Eu nem gosto dessa palavra, mas eu me apropriei dela, porque lá no livro do Hermínio de Miranda, Nossos Filhos São Espíritos, eu acho que toda família deveria passar os olhos por esse livro para ver que aquele filho que vem para a família, que vem para a sua família, né, ele é um espírito. E ele é um espírito em evolução, assim como nós passamos pela nossa infância, passamos pelo momento, né, da aprendizagem, desse nosso despertar para essa existência, né, nesse período da infância. Então, nós somos espíritos, todos nós somos espíritos. E lá no livro do Hermínio de Miranda, ele traz para a gente, né, algumas reflexões sobre filhos com deficiência. Mas para a gente entender um pouquinho, né, todo esse caminhar, e o que a gente tem hoje, né, sobre
vivência, sobre teoria, sobre prática, sobre ciência em relação a pessoas com deficiência, ela foi uma construção, tudo isso que a gente tem hoje é uma construção histórica. Então, a gente percebe, a própria doutrina nos diz, né, que sempre, pela lei de progresso, toda evolução, né, todo progresso, todo progresso moral, ele caminha, né, após um progresso intelectual do conhecimento da ciência. Então, você conhece, você busca, né, respostas e você vai lapidando, né, todas essas questões morais, né, tentando romper o orgulho, tentando romper o egoísmo, tentando romper com as vicissitudes. E a pergunta, né, que eu pergunto, né, eu sempre me questiono em relação a isso. Por quê? Por que na minha família? Né? Por que na minha composição familiar nasceu uma criança com deficiência? E a resposta, né, está nos laços de família. Não é tanto o lado de quem nasce, tanto o lado de quem recebe. E lá no livro do Hermínio de Miranda, ele começa dizendo para a gente, né, fazendo um questionamento, lá no capítulo 19, quando ele fala dos filhos deficientes. E ele diz o seguinte, né, e é o que se espera, quando a mãe e o pai recebem a notícia de que chegará ao mundo uma nova vida, nós já imaginamos, não é? Ai, será que vai ser bonita, inteligente, sadia, não é? Será menino ou menina? Hoje, né, tem aí os chás, revelação, se é menino, se é menina, e alguns questionamentos, né? Se é bonito, se vai ser inteligente, se vai ser sadio, meu filho vai ser isso, meu filho vai ser aquilo. E quando, né, recebe a notícia de que vem ao mundo uma criança com determinada deficiência, muitas famílias entram em conflito. Eu acho que entra um pouquinho do que a Marília falou, né, nesse conflito, não só entre as pessoas, como também em conflitos internos, dentro da família. E por alguns momentos, né, ou até em determinadas famílias, anos, passa por um momento, sim, de instabilidade, passa por um momento que a gente chama de luto. É a família viver o luto do diagnóstico, o luto do recebimento de uma criança com deficiência. E a gente tem que colocar aí 2 pontos, né? Nós temos as crianças que nascem com a deficiência que nós conseguimos enxergar, né? Que a gente vê muitas vezes, ou é um deficiente físico, ou um deficiente visual, ou nasce com alguma síndrome. E algumas deficiências, elas não são visíveis, como a deficiência intelectual, que ela é diagnosticada ao longo da vida. E dentre esse rol aí, né, de deficiências, está também hoje, né, o transtorno do espectro autista, que não é visível, não é? O diagnóstico é feito ao longo aí desse caminhar da vida das crianças, alguns novinhos, outros um pouco mais tarde, mas o diagnóstico ocorre. E as famílias, elas recebem, muitas delas recebem esse diagnóstico como como se abrisse um buraco no chão e ela caísse num abismo, pela falta de conhecimento. Mas por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo para vocês que o Espiritismo nos ajuda, vou falar do amor. O amor nos ajuda a entender, a compreender essa vida que nos chega. Se a gente esperava uma criança, não é? Uma criança perfeita, o que é a perfeição? Aí eu jogo uma outra pergunta, não é? A perfeição, a busca dela, e quando a gente chega nela, ela é relativa a cada um e é com a sua história, cada um com a sua história. Nós não sabemos das nossas vidas pregressas. Nós não sabemos o que vivenciamos, o que vivemos, o que aprendemos, em quais corpos o nosso espírito se fez casa.
Quando a gente tem esse entendimento e que o Espiritismo nos traz essa revelação, nós temos a possibilidade de entender, de compreender, vivenciar, experimentar o rompimento, né, do orgulho, do egoísmo pela alteridade, né, pela empatia, pelo amor ao próximo. A partir do momento em que as famílias começam a entender o porquê dessa vinda desse espírito nesse corpo, não é, com uma deficiência, as famílias passam a viver, sair do luto e ir para a luta, né? E viver junto, aprender junto, compreender a situação. Aí a gente vê a necessidade que a gente tem de conhecer sempre mais, de sempre estar, né, buscando respostas para o desenvolvimento dos nossos filhos, né? E o Hermínio de Miranda, lá no livro Os Nossos Filhos São Espíritos, ele coloca 4 atitudes, não é, que muitas famílias elas vivenciam, né? E a primeira que ele coloca é de assumir tão logo, só um minutinho aqui, deixa eu voltar, travou aqui. A primeira atitude, né, que fala que é assumir esse impacto, né, existente. Então, algumas famílias absorvem esse impacto de uma forma mais ampla, não é? Ou vivem de uma forma mais ampla, outras de uma forma menor, né? Do que quando você fica sabendo que você vai ter uma criança com deficiência na sua família, não é? E é importante, né, que essa pessoa que nos foi entregue é um ser humano, independentemente da sua condição de deficiência. É um ser humano e essa característica nos iguala enquanto seres humanos, não é? Então, ele é tão filho de Deus quanto nós somos. Eu acho tão profundo isso, porque realmente é a empatia, realmente é você olhar o outro como semelhante, né? Como seu próximo, não é? Coloca a segunda, né, postura, que diz que ele coloca a segunda postura tão firme e urgente quanto a primeira, de reconhecer quanto um ser humano, é que juntos, né, esse espírito, né, veio junto de nós, esse espírito nesse corpo, não é, condicionado a certas limitações. Algumas nós conseguimos, não é, diminuir essas limitações, algumas não são, algumas são irreversíveis, e nos compete, ele diz assim, aceitar e enfrentar as dificuldades que vão aparecer. Olha que bonito isso, olha, aceitar e buscar, né, enfrentar as dificuldades. É esse movimento que você sai do luto e você vai para a luta, você vai buscar, né, esse enfrentamento, né, frente ao mundo, frente às pessoas, frente a si mesmo, à sua família. Coloca um outro aspecto importante que é possível, que devemos considerar, é que o princípio de ser transitório, de que a dor, a desarmonia, o desajuste são situações transitórias, não é? E diz, né, traz para a gente a lei divina, né, que para a gente ser feliz, nós buscarmos, né, a felicidade, nós precisamos, então, passar transitoriamente por sofrimento. Ora num corpo, não é? Que tenha limitações, ora num corpo sem limitações. Essa é a dinâmica que a reencarnação nos proporciona, e isso no convívio familiar. E essa situação da transitoriedade, né, de ser transitório, ela não é eterna. O sofrimento não é eterno, não é? Em nenhum ponto, ele fala assim, em nenhum recanto do universo, em nenhum ponto do universo esse sofrimento, ele é permanente, né?
Aí você vê, uns sofrem mais, outros sofrem menos. Quando eu disse do tempo, já vi muitas famílias passando por esse sofrimento por longos e dolorosos anos, e outras famílias passando por esse sofrimento de forma breve ou nem passando por esse momento de negação, e que o sofrimento ele é resultante dessa negação. Quando a gente tem, enquanto família, a aceitação, com certeza teremos muitos ganhos nesses laços familiares, no avanço, no progresso desse espírito que vem nesse corpo condicionado, com algumas condições peculiares, diferentes, que diferem do dito normal. Aí eu me pergunto o que é o normal, né? Eu sempre vou jogando uma pergunta para vocês. O que é normal? Né? Lá no dicionário pode ter um significado, mas o que é normal? Para uma família que tem pessoas com deficiência, o normal é o que se constitui a sua família. O normal para essa família é passar pelas terapias, é você ir num psicólogo, numa fonoaudióloga, no fisioterapeuta, você dar assistência para essa família é normal. Isso é normal para elas. E é diferente de uma outra família que passa por uma dinâmica que para aquela família também é normal. Então, quando fala da normalidade, eu sempre jogo a pergunta: o que é normal para você? Não é? Então, para essa família que traz, né, em si, na sua composição familiar, uma pessoa com deficiência, ela precisa desse apoio, dessa rede de apoio. E, muitas vezes, essa rede de apoio está dentro da própria família, não é? Quando a gente tem esse laço do amor, esse laço desse carinho, o laço do entendimento, o laço do que o conhecimento une para a gente desenvolver esse corpo, desenvolver esse espírito que vem com uma deficiência. E ainda coloca para a gente aqui um quarto aspecto, não é? Que ele traz para a gente que a criança com deficiência, não é? Os pais, né, necessariamente estão envolvidos, né, em uma questão pessoal com esse ser que reencarna numa condição. Então, ora para progresso dos pais, ora para progresso da pessoa que vem com deficiência, ora para ambos, ou para alguém da família. Tudo tem um porquê. Tudo tem um significado. Não gosto de ser impositiva para dizer que o corpo que vem com alguma deficiência é um corpo cheio de culpa, que vem com sofrimento. E se não? E se esse corpo vem, não é dessa forma para ensinar os pais, para mostrar um novo caminho? A misericórdia de Deus, Deus é tão grande, Deus tem tantas respostas para muitas perguntas, então não podemos ser imperativos, impositivos em dizer é isso ou aquilo, mas podemos dizer que o amor de Deus, que a justiça de Deus, ela é tão grande que ela traz para a gente o ponto de reflexão. Não preciso saber da vida pretérita, mas eu preciso saber desse ponto em diante, para a minha evolução, para a nossa evolução, para a evolução da família, não é? O ser humano não é criado nunca. Eu falei da palavra que me apropriei, né, de Hermínio, da desgraça. O ser humano, ele é criado para a graça. Ele é criado para o amor. Ele é criado para ser feliz. E quando eu falo para vocês, é possível, pergunto para vocês, é possível ser feliz com filhos com deficiência? Eu digo para vocês, sim. Sou uma mãe que vive isso constantemente e que cada desenvolvimento, cada sorriso, cada etapa da vida do filho, ela é o amor de Deus se configurando, não é, em uma existência,
trazendo para a gente, né, uma nova forma de olhar o mundo, uma nova forma de viver esse mundo, viver nos princípios evangélicos. Isso é muito importante. E o Espiritismo traz para a gente, né, muitas respostas, como eu disse, né, anteriormente para vocês. E essa abordagem que a gente traz da espiritualidade e desse princípio, né, motivador que nos motiva, que é o amor, às vezes, né, muitos de nós não entendemos ainda o que é o amor sem as paixões. Mas as vivências, né, nos trazem a possibilidade de sentir em cada célula do nosso corpo, quando a gente tem o olhar do amor, não é? A gente vai aprendendo a amar e amar com o outro, não sozinho. E quando a gente tem essa vivência na nossa dinâmica familiar e a gente convive com outras famílias também, a gente vai ampliando esse amor. A gente vai ampliando a nossa visão, a gente vai ampliando a nossa vibração para o mundo, e isso é benéfico não só para mim, como também para o coletivo, para o coletivo. Quando o Luiz me propôs assim, fale sobre, então, filhos com deficiências. Filhos com deficiência são dádivas de Deus. Tem uma passagem de um livro que eu li, eu peço desculpas, mas eu não vou me recordar qual é o livro, eu li há muito tempo mesmo, de uma mãe que teve uma criança com síndrome de Down, que é uma deficiência, né, uma síndrome no cromossomo, ela é uma anomalia no cromossomo 21, e quando ela soube do diagnóstico da sua filha, ela se revoltou contra Deus. Ela disse, por que comigo? Por que com a minha família? Por quê? E por quê? E por quê? E por quê? Brigando com o mundo, brigando com Deus. E numa imensa sabedoria, uma pessoa espiritualizada do seu convívio familiar chegou para ela e disse assim, minha cara, Deus colocou nas suas mãos um presente valioso, que é sua filha. E Ele agora está chamando você para aprender a andar com esse presente. Está te ensinando, está te proporcionando o ensinamento de olhar o mundo de uma forma diferente. Então é a hora de andar, é a hora de caminhar, é hora de evoluir, é hora de deixar o sofrimento para trás e viver para você, para sua filha, para sua família, porque a sua fortaleza em Deus ajuda não só você, como também ajuda a sua filha. E há muito tempo atrás eu ouvi essa história. E eu nem era mãe, eu era adolescente na época. Foi uma história que eu ouvi aí nessas caminhadas que a gente tem aí pelos centros, pelas palestras. E isso me tocou, ficou guardado, né, na minha memória. E hoje, vivendo isso, eu vejo o quão Deus foi amoroso, foi bondoso, justo também, com a nossa família. Porque ela nos trouxe a possibilidade de ver o mundo com novos olhos. Nós vivemos com o transtorno do espectro autista. E quão difícil é no começo. Como é difícil a gente entender sua ótica do mundo. Mas quando a gente começa a entender, muitas vezes a gente vê que a nossa ótica não estava calibrada. Que a nossa ótica não estava adequada, muitas vezes, para nossa possibilidade de enxergar além daquilo que se vê. Filhos são dádivas, não importa se tem deficiência ou não.
Não importa. O importante é que nós temos, sim, em nossas mãos, sempre, não é, a possibilidade de ter presentes, abrir esse presente que Deus nos dá e dele fazer da nossa vida sempre melhor. Tira o sofrimento, faz desse sofrimento o ponto, né? Que você pega o lacinho, quando eu costumo dizer que o sofrimento é aquele bolo de lã, todo emaranhado que você não consegue nem encontrar o ponto onde você consegue fazer o desembaraço. Isso é o sofrimento. Quando a gente acha o ponto e a gente começa a tirar, é a felicidade chegando. E é assim com os nossos filhos. É difícil ser pai? É difícil ser mãe? Não é nada fácil, principalmente no mundo que a gente vive hoje. Mas viver no Evangelho, viver em Jesus, viver em seus ensinamentos, nos faz superar qualquer adversidade, qualquer conflito, qualquer situação que possa nos trazer para baixo. Eu digo a vocês, filhos são dádivas, não importa se tem deficiência ou não. Se ele tem uma deficiência, agarre, lute e que com certeza a gente tem muito ainda o que aprender, tá certo? Esse é o meu recado. Acho que a gente vai conversar um pouquinho mais daqui a pouco sobre os temas que nós estamos conversando. Amigos queridos, boa noite. Quantas reflexões importantes que nós estamos tendo aqui nesta noite. Boa noite a todos, aos internautas que nos acompanham. Gratidão imensa pelo convite carinhoso do Luiz, sempre tão gentil. Que alegria estarmos aqui conversando sobre as dificuldades da família na visão espírita com essas mulheres maravilhosas. Melissa, Marília, Lívia, que tiveram falas tão proveitosas, meus amigos, consistentes, mas acima de tudo, consoladoras, que é a doutrina espírita. E encerrando as exposições da noite, nós vamos refletir um pouco sobre a doença na família. E a nossa fala está baseada nas obras da codificação e outras que nós vamos citando ao longo da exposição. Como todas as amigas pontuaram aqui, o Espiritismo amplia muito a nossa leitura de vida sobre as questões existenciais, ou seja, o nosso contexto e papel nessa reencarnação, nos dando sentido para a vida, como todas colocaram aqui, através da compreensão das grandes verdades que alicerçam a nossa doutrina, como o entendimento de Deus, que é inteligência suprema, causa primária de tudo, com perfeições infinitas, e, portanto, a dinâmica de funcionamento da lei de Deus é perfeita, como, por exemplo, a lei de causa e efeito, a imortalidade da alma, a reencarnação, a inter-relação entre os dois mundos, espiritual e material, a pluralidade dos mundos, ou seja, o entendimento de todo o processo evolutivo do espírito imortal e a certeza de que a justiça divina está na regência do universo. Essas verdades, meus amigos, sustentam a nossa fé, que é raciocinada, é baseada na razão, na lógica. Então, eu acredito no objeto da minha crença, no caso, o Espiritismo, porque ele me dá respostas. E, nesse sentido, compreendendo a justiça de Deus nesse mecanismo, nós vamos entender que a dor, as aflições e todos os desafios que a vida nos apresenta, como a doença, são estímulos evolutivos, oportunidades de reajustes que, num primeiro momento, quando nós estamos passando por uma grande aflição, nós podemos não compreender e achar que é injusto, mas, na verdade, são mecanismos importantes para o nosso crescimento. E alicerçada nesse entendimento, a medicina espírita não considera apenas o corpo físico ou uma existência apenas, mas o espírito imortal em evolução que traz uma bagagem espiritual.
E dentro da sabedoria, da lei de Deus, nós temos uma liberdade de ação que chamamos de livre-arbítrio, e a vida nos devolve as consequências das nossas escolhas, das condutas atuais ou remotas de outras vidas, através de um processo pedagógico, meus amigos, e que vem de várias formas. Vem, por exemplo, através da genética do nosso corpo, pelas doenças, na convivência com familiares que achamos que são difíceis, nas perdas diversas, tudo fazendo parte de uma oportunidade de reharmonização com a lei de Deus que nós transgredimos em algum momento da jornada. Mas a misericórdia divina, o amor de Deus nos dá novas oportunidades. Importante nós lembrarmos que o corpo físico manifesta as necessidades de aprendizado, e a lei divina amorosa, misericordiosa, nos dá aquilo que nós podemos suportar. Deus não coloca um fardo pesado em ombros frágeis. O fardo é proporcional às nossas forças, já nos disse o Espírito de Lacordaire, lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala do bem e do mal sofrer. Então nós adoecemos porque somos espíritos em evolução. Os imperfeitos da escala espírita, espíritos de terceira ordem, somos nós. E nós teremos saúde, que para a medicina é a perfeita harmonia da alma, um conceito trazido pelo benfeitor espiritual Emmanuel, na questão 95 da obra O Consolador, que diz que para o homem na Terra, saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais, mas saúde é a perfeita harmonia da alma. E para obter saúde, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das doenças transitórias da Terra, diz o benfeitor. Vejam que conceito profundo. Então nós teremos saúde plena, integral, mente e corpo, ou mente e corpos, físico e perispiritual, quando estivermos mais evoluídos, mais aprimorados. E Kardec já nos trouxe essa visão. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, ele diz que as doenças pertencem às provas e às vicissitudes da vida da Terra. São inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que nós habitamos, que ainda é muito atrasado. As paixões e os excessos de toda espécie criam em nossos organismos condições malsãs, diz Kardec, condições propícias às doenças. Outros autores espirituais também reforçam isso, como Emmanuel, Joana de Ângeles, e nos mundos mais avançados, física e moralmente, o organismo humano está mais depurado, menos material e não estará sujeito às mesmas enfermidades, e o corpo não é mais minado pelo corrosivo das nossas paixões, das nossas imperfeições, diz Kardec lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3. Então, meus amigos, as nossas fragilidades íntimas determinam os estados de saúde e doença durante a nossa jornada. Mas Kardec vai dizer que nós devemos melhorar a nossa condição atual. E se apesar dos esforços nós não pudermos fazê-lo, o Espiritismo nos ajuda a suportar com resignação todos os males que são passageiros. Então vejam, para aqueles que estão doentes ou com uma pessoa querida adoecida, não há mal que dure para sempre. E Deus coloca ao nosso alcance os meios de cura. Então a medicina da Terra, nesse sentido, é divina, e é nosso dever aplicar e utilizar esses meios e buscar todos os recursos para o nosso bem-estar. Portanto, as causas das nossas doenças
estão relacionadas às nossas necessidades de aprendizados, no sentido de que a doença é o caminho da cura da alma e podem ser relacionadas às causas com os nossos abusos atuais nessa vida. Coma demais para você ver o que vai acontecer. Vira um obeso, com todas as implicações da síndrome metabólica. Ou serem consequências de vidas passadas, não no sentido de castigo ou punição, porque isso não existe. Porque Deus é amor, mas no intuito de ser consequência natural para o refazimento. E a família, também nesse cenário, tem uma participação muito importante nesse processo que é coletivo. Nós não estamos reunidos ao acaso em um núcleo familiar, como já foi dito aqui. Nós podemos ter vínculos do passado. Então a doença não é só minha ou do meu ente querido, faz parte de um mecanismo. É um estímulo evolutivo para todos os que convivem. E se bem vivenciada, a doença será o caminho da cura da alma, daquele que está enfermo e de todos os que adoeceram juntos. Então, é uma necessidade a ser vivenciada por todo o núcleo familiar, que é um laboratório evolutivo e reúne afetos e desafetos. E Kardec vai nos dizer no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo que a maioria que está reunida em uma família é de espíritos simpáticos. E se a experiência da doença física ou psíquica de um familiar for bem vivenciada, todos ganham. Irão evoluir em aprendizados e amor. E quando um familiar adoece, ou um filho nasce com deficiências, como colocado pela Lívia, ou um idoso que vai desenvolvendo doenças ou limitações próprias da fase da vida, como citado na fala da Melissa, há um desgaste daqueles que estão ao entorno, que precisam se estruturar para poder dar a assistência necessária e não fazer daquilo um grande conflito de relacionamento, como trazido também pela Marília. Há uma mudança na rotina da família que se envolve com procedimentos, muitas vezes cirurgias, às vezes tratamentos como quimioterapias, que são muito desgastantes para todos, ou aqueles que ficam acamados, dependentes. Então a família vai precisar se voltar para aquele familiar que está nesse estado e que é cansativo, muitas vezes estressante para todos. Às vezes precisa montar um esquema, um arsenal de cuidados com o paciente, cuidados paliativos. No entanto, meus amigos, como disse as meninas, como as meninas disseram aqui, é uma belíssima oportunidade de trabalharmos vários aspectos do nosso conteúdo íntimo. O egoísmo, que é a nossa pendenga maior, causa das nossas complicações, e desenvolver mais amor. Vamos lembrar que é na tribulação que sedimentamos virtudes. E uma das mais importantes nesse processo é a paciência. Paciência com a falta de compreensão do outro, e esse outro pode ser o próprio paciente, ou um outro familiar envolvido que se revolta, que reclama, que se faz de vítima ou que é indiferente, a depender do grau de maturidade de cada um, ou aquele familiar que não ajuda e que sobrecarrega um da família, que convive mais e que resolve tudo. Normalmente nós temos um ali que é o pilar, que é o alicerce da família. E tudo isso gera, muitas vezes, conflitos. E esse familiar que cuida mais envolvido, também precisa de cuidados, senão vai acabar adoecendo. Então, meus amigos, vamos aproveitar essa experiência difícil para trabalhar a tolerância, a compaixão, a solidariedade
E a gratidão pela doença, sim, porque tudo poderia ser pior. E nós podemos desenvolver essa mudança na perspectiva de olhar, que ajuda no enfrentamento do processo. Isso significa olhar os pontos positivos de aprendizados, o que tem de bom, e não o que falta ou o que é ruim. Mas o que pode ter de bom numa doença? Tem, sempre tem um ganho, um aprendizado, alguém que cuide. Às vezes não é um familiar, pode ser um vizinho, um amigo ou um profissional da saúde. Nós temos um paciente que tem 87 anos de idade, que tem até uma certa autonomia, mora sozinho e é cuidado por 2 vizinhas, viúvo. Ele teve filhos que já desencarnaram, não tem descendentes aqui. E elas, as vizinhas, levam comida, supervisionam, levam ao médico. Deus não nos desampara, sempre há uma alma boa por perto. E tem uma frase de uma amiga que me disse o seguinte, e eu não esqueço mais, quando eu estava passando pelos meus tratamentos de câncer. Uma coisa é passar pelo sofrimento no conforto, na abundância. Outra coisa é passar pelo sofrimento na falta. E esse conforto, meus amigos, não significa só conforto material, isso pode não existir ou não ser abundante, mas é o conforto afetivo, é o apoio dos que estão ao entorno, familiares, amigos, profissionais, é isso que é alimento, é abundância espiritual. Quem passou ou está passando por uma situação de doença, de quimioterapia, por exemplo, que é um tratamento difícil, vai entender o que nós estamos dizendo. Às vezes, basta apenas saber que tem uma pessoa que você pode contar, que pode ser um familiar ou um amigo, um agente de saúde, é o conforto afetivo, o conforto espiritual. E tem pacientes que passam por uma doença grave na falta de tudo, material e afetiva, com postura proativa de enfrentamento positivo, enquanto outros estão no conforto, têm tudo e sofrem muito mais do que aquele que está na falta. É uma questão de maturidade espiritual, leitura que faz da vida, suas crenças, religiosidade. Nós não podemos graduar isso, julgar. Cada um sabe onde e quanto dói. Mensurar a dor do outro não cabe a nós. Mas há vários estudos empíricos demonstrando que crenças e práticas religiosas podem estar envolvidas no processo de coping religioso, diante de situações estressantes, estimulando o enfrentamento positivo da vida. O coping, enfrentamento religioso, espiritual, descreve justamente o uso da fé e de crenças religiosas para facilitar a solução de problemas e prevenir ou aliviar as consequências emocionais negativas. No caso das doenças, meus amigos, não há dúvidas que a doutrina espírita auxilia a amenizar o processo difícil. Então, a mensagem que nós queremos deixar aqui para vocês, para aqueles que estão passando por doenças, é que sigam com expectativas positivas, de esperança, sem se entregar ao desânimo, à revolta ou às reclamações, buscando todos os recursos. E, na medida do possível, frequentar a casa espírita. Hoje nós temos esse modelo virtual e as casas espíritas estão reabrindo para o presencial. Então, usar o benefício dos estudos espíritas, do passe, das orações. Nós temos equipes de passistas que fazem a capelania hospitalar, aplicando passes, levando uma palavra amiga, evangélica, água fluidificada.
além das visitas fraternais domiciliares com o tratamento complementar de passes, fluidoterapia, fazem um pequeno evangelho ali no lar, levando orientações à luz da doutrina espírita para o paciente que está acamado e a família, e isso ajuda muito. Lembrando que o que se precisa é de um pouco mais um pouco de vontade, de esforço, porque tudo vai passar. E daqui a pouco nós estaremos mais fortalecidos e purificados. Amigos queridos, foram momentos extremamente produtivos, marcantes, de aprendizados para todos nós com essas mulheres maravilhosas, viu, Luiz? Muito obrigada e muita paz a todos. Muito bem, estou aqui sem saber o que falar, então eu vou deixar para vocês fazerem as despedidas, as considerações finais e a prece final. E vamos ver quem o coração vai pedir a uma de vocês para fazer a prece final. Por favor. Antes da prece, as considerações finais. A Karina falou, então vamos lá, Marília. Eu vou falar rapidinho. Foi muito bom estar com vocês. Eu acho que tudo que nós falamos aqui, sabe, Lívia, eu tive uma escola para deficientes mentais por 9 anos. E tinha um menino que ele não se movia, não falava, não andava. Ele ficou conosco por uns 2 anos até morrer, ele faleceu. Mas foi uma experiência maravilhosa, porque ele ia e ele sorria. E você falando do deficiente, eu penso que quando a situação é muito perto da gente, é mais difícil, não é? Porque ainda nós somos muito egoístas. Quando fica distante, nós conseguimos exercitar esse amor de doação, que é o que nós objetivamos na nossa existência, de uma maneira muito maior. Então, ou com idosos, né, que já vamos pensar assim, já não dão mais aquele retorno que a gente precisa pegar no colo quando fica muito velhinho, ou com deficiente, ou com filhos difíceis, situações difíceis. Então, esse exercício, né, da gente sair desse amor egoísta para o amor de troca, que é o que nós buscamos ainda, nós queremos um retorno para esse amor pleno de doação, que é a plena caridade, né? Eu acho que esse exercício a gente começa no lar e conseguimos exercitar isso, nós já falamos bastante sobre isso, né, Karina? Fazendo essa caridade. A caridade é tudo, né? A tudo, a caridade. Vida, e é um exercício que vai ajudando a gente a trazer isso quando está muito perto, como a Karina falou, a doença, um filho deficiente, um idoso que dá trabalho. Eu acho que isso é muito importante, é muito bom a gente estar nessa nossa conversa, viu? Obrigada por tudo aí, pelo convite. Obrigada Marília, obrigada Karina, Melissa, Luiz, pela possibilidade de estar com vocês e conhecê-las, né? Acho que já estive uma vez com a Melissa, né, Melissa? Numa live com o Orson. Karina, um prazer te conhecer, fiquei muito, muito feliz e com sua fala, tocou bastante. Oi? Deixa eu te interromper um pouquinho. Diga. Eu gostaria que você fizesse a prece final cantando a oração de São Francisco. Oh, meu Deus do céu. Então, sem violão, sem nada. Eu vou passar para a Melissa para falar. Depois você, tá bom? Tá bom. Olha, Lívia. Me pegou de surpresa, você viu? Ai, Lívia. Com certeza será feita de coração, que é isso que o Luiz falou, certeza. Lívia, então tá tudo bem. Agradeço, gostei muito de conhecê-las também, de estar aqui, a Karina, a Marília. A Lívia, como já falou, né, Lívia, já estivemos juntas. Luiz, que encontro gostoso! E o que levamos de hoje, de cada particularidade que foi falada, de cada conflito que existe em todas as famílias, porque cada família é de um jeito, e acreditem, todas as famílias têm os seus conflitos, pequenos ou grandes, mas todas têm, porque a família é um aprendizado. Então, que possamos levar
a doutrina espírita dentro dos nossos lares, como a Karina falou, hoje tem online, dá para a gente fazer tanta coisa, a conexão ficou tão mais fácil, então vamos aproveitar essa oportunidade, os centros também já estão voltando, então dá para a gente ter sim essa conexão, tanto online quanto presencial com o centro, mas é bom praticar a doutrina, é bom colocar Jesus dentro da nossa família, com certeza. Com Jesus temos mais paz, temos mais felicidade e amparo e força também. Então, que possamos dar o melhor de nós, para a nossa família, para nós, sempre. Muito obrigada, agradeço muito pela noite de hoje. Vamos lá, Lívia, agora você pode continuar. Bom, queria agradecer Karina, Marília, Melissa, Luiz, por esse fim de feriado super agradável e cheio de ensinamentos, não é? A gente passou pelas famílias, né? Pelas vivências das famílias, e vou dizer para você, Marília, que sem querer eu caí na educação especial, que era para eu vivê-la antes em teoria, para eu vivê-la na prática hoje. Então, hoje, para mim, o que me impulsiona para frente, essa vivência. Agradeço e vamos para a nossa oração, né? Final, vou tentar sem nada aqui. Estou sem meu violão, fui pega de surpresa, Luiz, mas eu tento, tá bom? Eu tento, vamos lá. Então, agradecemos, né, a nossa noite, agradecemos a presença do Altíssimo em nossos corações, nas nossas falas, nas nossas vibrações, e que a oração de São Francisco chegue aos lugares em que cada trecho, em que cada frase necessite estar, precise estar. Vamos lá. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Muito bem, gratidão a todas. Encerramos aqui esse maravilhoso encontro com pessoas maravilhosas. Muito aprendemos hoje e nós temos que colocar isso em prática. Muitas coisas nós já estamos colocando em prática, mas precisamos perseverar nessas lições aprendidas aqui. Um abraço a todos, muito obrigado. A família do CFA que agradece a todos, tá bom? Obrigada.